Sempre que Deus nos aponta um caminho, quando Deus quer nos mudar de nível, quando Deus quer nos promover, quando Ele quer nos abençoar, quando Ele quer fazer algo novo na nossa vida, a gente tem que se movimentar. Nós não podemos ficar aguardando, nós temos que ter obediência ao chamado de Deus. Diga comigo, obediência ao chamado de Deus. E se você não entende o tempo das coisas, você perde a revelação. E perde outras coisas, não só a revelação. Você pode perder oportunidades, pode perder recursos, pode perder conexões. Você perde coisas quando você se atrasa no plano de Deus. É só você olhar na Bíblia de homens que se atrasaram para o propósito de Deus, o quanto eles perderam. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 2, verso 7. Eu quero mostrar isso para você. Diz assim: então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. Esses magos, eles estavam observando o tempo. E quando eles viram a estrela, eles partiram para a sua jornada. E chegaram a Belém, aonde Jesus estava. E aqui vem a primeira verdade de Deus para nós. Quem discerne os tempos chega primeiro. Não chega atrasado. Não chega depois que a festa terminou. Quem discerne os tempos, quem consegue discernir o tempo da sua mudança, o tempo do seu avanço, quem consegue compreender o que Deus tem para ele hoje, não para amanhã, hoje, vive o extraordinário. Então você tem que compreender o tempo do teu propósito, o tempo da tua mudança, o tempo de largar certas coisas, de sair de determinados lugares, de desconectar de certas pessoas. Compreender isso vai fazer você chegar primeiro no que Deus tem reservado para a sua vida. Só que existem laços em nós que nos prendem a pessoas, nos prendem a lugares, nos prendem numa estação. Tem gente que nunca muda de estação, está sempre na estação da luta, na estação do sofrimento, da miséria, porque não compreendeu o tempo da mudança, ficou aguardando, ficou esperando o favor dos homens. Existem duas coisas que faz você mudar de estação, a Bíblia diz, está lá em Provérbios capítulo 3, verso 13 e verso 4, que diz que o amor e a fidelidade faz você ter favor diante de Deus e dos homens. Amar a Deus, amar a tua família, ser fiel ao que Deus te confiou e ser fiel ao tempo de Deus. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Eclesiastes capítulo 3, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo que você vai ter que juntar dinheiro, tempo que você vai ter que investir. Há um tempo para todas as coisas na vida. Nós temos que discernir os tempos. A Bíblia fala dos filhos de Isacar, que eram especialistas nos tempos. E não está falando, sabe, de discernir entre vai chover ou vai fazer sol, vai vir frio, vai vir calor, não. Eles eram especialistas nas mudanças de Deus, nos movimentos de Deus. Eu tenho aprendido que Deus é um Deus dinâmico e que movimenta com a nossa vida.
E se nós entendermos isso, que Deus ele nos movimenta, Deus ele mexe, ele muda de direção, nós vamos viver o que Deus tem para nós. Quando você é dirigido pelo Espírito, a Bíblia diz que você não satisfaz a carne, porque a sua carne faz você se atrasar, mas o seu Espírito leva você no timing de Deus. Você lembra da pesca maravilhosa? Quantos de vocês já leram essa passagem em Lucas capítulo 5, se não me engano, que fala sobre a pesca maravilhosa? A Bíblia diz que Pedro e seus funcionários ou amigos, ele não pescavam uma pesca esportiva, era uma pesca de trabalho. A Bíblia diz que eles saíram para pescar e passaram a noite inteira pescando e não tiveram sucesso no seu trabalho. E quando eles voltaram para a margem, começaram a lavar as redes, porque é isso que os pescadores fazem, quando você não tem, intenção de voltar a pescar, você tem que lavar as redes para guardá-las, para que um outro dia você pesque. E eles eram pescadores profissionais, então estavam lavando as redes, tirando os embaraços, tirando talvez os galhos, tirando toda a sujeira das redes, para guardar as redes, para pescar no outro dia. E a Bíblia diz que se aproximou Jesus, junto com uma multidão. E Jesus começou, a ministrar aquela multidão, e isso começou a chamar a atenção de Pedro, dos outros pescadores que estavam ali. E de repente Jesus se dirige até Pedro e diz a eles: vamos voltar e pescar. Jesus estava querendo pescar naquele dia. Talvez no tempo de Pedro não tinha, não tinha possibilidade de ter uma boa pesca, não haveria sucesso nessa empreitada. Essa pescaria não tinha grandes esperanças nela. Mas Pedro disse: se fosse outra pessoa eu não iria, mas como foi o Senhor, eu vou voltar e vou jogar as redes. Então ele preparou a equipe, voltaram para alto mar, e a Bíblia diz que houve uma grande quantidade de peixes que estavam inclusive arrebentando as redes, e eles colocaram tudo aquilo para dentro dos barcos. Ele teve que chamar amigos, e a Bíblia diz que os barcos quase afundaram. Por que eu estou falando isso? Quando Pedro estava na carne, ele não teve sucesso. Os barcos estavam vazios. Diga comigo: fora do tempo, barcos vazios. Na obediência, barcos cheios. Ou seja, nós vamos ter sucesso na nossa empreitada se estivermos obedientes ao tempo de Deus, obedientes ao propósito, às instruções que Deus está dando hoje para nós. É por isso que nós precisamos estar conectados com a voz atualizada de Deus para a nossa vida, o que Deus está dizendo para mim hoje. Sabendo que amanhã tudo pode mudar, mas hoje eu preciso saber o que Deus diz para mim hoje. Amanhã pode mudar, mas hoje eu preciso entender o que Deus está falando comigo.